Que episódio maravilhoso foi esse, minha gente? Eu queria fazer um vídeo só de surto de todos os momentos Lumit que a gente teve nesse episódio. Vocês surtaram igual eu surtei assistindo esse episódio? Cada momento, cada situação, cada coisa que eu fiquei ensandecido. É incrível como cada episódio dessa segunda temporada de The House tá conseguindo se superar, né? Tanto levando a história pra frente, quanto desenvolvendo mais os personagens. E bora surtar comigo nesse vídeo falando tudo o que aconteceu nesse quinto episódio da segunda temporada de The House. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal. Já conseguimos chegar a 20 mil inscritos, a próxima meta é o quê? 30 mil inscritos. Então se inscreve aqui no canal, comenta o que você achou do episódio pra ajudar esse vídeo a chegar a muito mais pessoas. O nome desse quinto episódio da segunda temporada é Through the Looking Glass Ruins, ou em português, Através das Ruínas do Espelho. E esse título é uma referência direta ao livro Alice Através do Espelho, Through the Looking Glass, do Lewis Carroll, que é a sequência do livro Alice no País das Maravilhas. E nesse episódio, Looking Glass Ruins, as ruínas do espelho, é o lugar onde o Gus vai com os alunos da Glandus. Então é muito interessante como esse título se refere à trama do Gus, mas ao mesmo tempo tem essa referência à literatura, e a trama da Emmett com a Luz se passa na biblioteca. O episódio começa com o Gus devastado porque ele queria ajudar o Willow e usou a magia da ilusão pra isso, mas ao invés de ajudar, ele acabou ferindo ela. O Gus tá com problema de acreditar em si próprio e na magia da ilusão e pensa em mudar para outro tipo de magia. Quando a gente vê o Gus no quarto dele conversando com a Willow pelo globo, ele mandou algumas ilusões para desejar melhoras para Willow, mas as ilusões mais atrapalham do que ajudam. A ponto da Willow agradecer, mas pedir para ele se livrar daquelas ilusões. Então isso faz o Gus ficar mais chateado com a própria magia. Nessa cena é interessante observar como o Gus consegue produzir a magia da ilusão a longa distância, né? Afinal de contas, ele mandou lá para casa da Willow. Isso mostra que dá pra criar uma ilusão e mandá-la pra bem longe. Então eu continuo achando que aquela creepy luz que a gente conheceu no episódio anterior é uma ilusão criada por alguém em Boiling Isles. E também nessa gravação que ele fez com o King, a gente observa que o King tá com os 2 chifres, então foi uma gravação recente. É engraçado como nessa gravação o Gus se autodenomina mestre das ilusões, mas foi só acontecer uma coisa errada pra ele querer desistir de tudo. No quarto do Gus a gente consegue ver pendurado uma camiseta do Bad Girl Coven, que é um Coven que a Ida criou, e ela fala sobre ele lá no episódio 9 da primeira temporada. Então a Luz aparece na casa do Gus como quem não quer nada, e o Gus entende que ela tá lá porque ela precisa do cartão da biblioteca pra ir visitar a Emmett. É engraçado que a Luz fala, eu não tô conseguindo esconder mesmo, né? E o Gus fica tipo, não. Então dá a entender duas coisas, né? Primeiro que a Luz já pediu alguma outra vez o cartão da biblioteca do Gus emprestado, e segundo que o Gus tá percebendo o interesse da Luz pela Emmett. Mas fora o interesse pela Emmett, a Luz também explica pro Gus que o motivo dela querer ir na biblioteca é pra encontrar alguma pista sobre o humano que viveu em Boiling Isles. No episódio anterior, a mãe da Ida e da Lilith falou pra Luz que teve um humano que já viveu em Boiling Isles e que ele deixou alguma pista na biblioteca. Então a intenção da Luz é encontrar alguma informação sobre ele na biblioteca pra quem sabe ela descobrir alguma forma de poder voltar pro mundo dela. E quando o Gus tá desabafando com a Luz, falando que ele não tá satisfeito com as suas habilidades de ilusão, que ele devia explorar outro tipo de magia, eles são surpreendidos por 3 alunos da Glandus High, que é um outro colégio lá de Boiling Isles. Os 3 usam suas habilidades para defender o Brachas, que estava sendo atacado por uma criatura. Nessa cena a gente descobre também que o Brachas é filho do guarda-Wart. E então a gente é apresentado para esses personagens novos que estudam na Glandus. O Angmar, que é das plantas, o Gavin, que é da abominação, e a Bria, que é da construção. E quando eles estão se apresentando, aparece o Matolomu. Eu acho muito difícil falar o nome dele, então já que a Bria chama ele de Matt, vamos chamar ele de Matt também. Nesse episódio a gente entende que o Matt era da Glandus antes de ir pra Exide, por isso que ele é amigo dos alunos de lá. O Matt e o Gus têm uma rixa desde o episódio 9 da primeira temporada também, quando o Matt tomou a presidência do Gus do Clube de Apreciação dos Humanos.
O Matt chega falando que pegou um mapa do irmão mais velho dele, então sabemos que Matt tem um irmão. E esse mapa vai levar eles até onde estão as Galderstones, que são umas pedras capazes de potencializar a magia que eles usam. É interessante que essas pedras são capazes de aumentar o poder de todo tipo de magia, menos das magias de ilusão. O Matt fala que a pedra não funciona com ilusão porque não dá pra potencializar o que não existe, mas eu não sei se eu concordo com essa explicação dele. E ao mesmo tempo, quando os alunos da GLaDOS convidam o Gus para ir ajudar eles, o Matt desdenha do Gus por ele ser um ilusionista. Ele fala que alguém que usa a magia da ilusão só ia atrapalhar eles e não ajudar. A gente entende então que algumas magias são vistas como melhores que outras e que a ilusão é vista como uma das piores. Se a gente lembra lá do episódio 3 da primeira temporada, quando a Luz conhece a Willow fala que se ela fosse da Abominação ela teria mais oportunidades. Então se a gente fosse ranquear as habilidades, a Abominação estaria lá entre as primeiras e a ilusão estaria entre as últimas. Esse pode ser um dos motivos dos Blight exigirem e esperarem mais da Emmett, que é da Abominação, do que do Edric e da Emira, que são ilusionistas, né? Mas a Luz, que tava lá observando tudo invisível, ela quer ajudar o Gus a provar seu valor e fala que ele é um ótimo bruxo e entrega sem que eles percebam alguns glifos para ajudar ele com magia. Então o Gus segue com os alunos da GLaDOS e vai para a floresta do Antebraço em direção às ruínas do espelho. Quando eles estão conversando sobre o que cada um faria com essa pedra que potencializa o feitiço, eu achei muito fofo o Angmar falando que criaria uma floresta inteira pra fazer o próprio santuário de borboletas. E o Gavin fala que com a pedra ele criaria a maior abominação de todas pra quem sabe o pai dele conseguir notar ele. The Owl House adora colocar personagens que têm problema com os pais, né? E durante o percurso, o Gus usa um glifo do fogo pra abrir caminho pra eles numa vegetação espinhosa e usa um glifo da planta pra salvar o Matt de uma cobra. É interessante que o Matt fica sempre desdenhando do Gus e provocando ele, enquanto os alunos da GLaDOS ficam fazendo isso com o Matt. O que mostra que apesar do Matt ser o valentão em Exide, lá em GLaDOS ele devia ser o aluno que sofria bullying. É muito comum que pessoas que já sofreram bullying em alguma situação acabem praticando bullying como ato de defesa. E eu achei muito legal The Owl House mostrar isso através do Matt. Ele veio de uma escola onde ele era considerado mais fraco e por conta disso ele era o alvo do bullying, e quando ele chegou em Exide, como forma de defesa antes que aquilo pudesse acontecer com ele de novo, ele se tornou valentão. Claro que Exide não é como GLaDOS, a Bree até fala como em GLaDOS as coisas são diferentes. Ela fala que em GLaDOS os alunos mais fracos são regidos pelos mais fortes, e que se ela tivesse a pedra que eles estão indo buscar, ela poderia mudar as coisas para melhor. Como a gente vai descobrir depois, esse ato de bondade dela era pura mentira, né? Então eles chegam nas ruínas do espelho, começam a pegar as pedras e potencializar suas habilidades, e o Gus começa a observar melhor aquele lugar e ler as placas que estão escritas embaixo de cada uma das estátuas e se dá conta que lá não são ruínas, e sim um cemitério para ilusionistas. Se a gente observar a entrada, tá faltando uma parte da placa, né? Só tá escrito Looking Glass e a gente não vê o que tem depois, e provavelmente o que devia estar escrito ali era cemitério. E só por curiosidade, essas placas que o Gus lê, Mari, a portadora de fantasmas, Alit, a inventora de visões, Carrie, a criadora de miragens, esses nomes são de pessoas da equipe de The Owl House, todos eles de alguma função de design. Mari de design de cor e Alit e Carrie de design de objetos. E faz sentido o lugar ter espelho no nome e ser um cemitério de ilusionistas, porque o Coven da Ilusão tem o espelho como um símbolo. Então o Gus decide defender o lugar dos alunos da GLaDOS, mas eles não dão bola, né? Afinal de contas, o Gus não passa de um ilusionista. É quando aparece um monstro para defender o lugar que eles acreditam ser o guardião de lá, e como acabaram os glifos do Gus, o Gus até tenta lutar contra essa criatura, criando uma outra ilusão semelhante a ela, e eles descobrem que essa criatura também é uma ilusão criada pelo verdadeiro guardião de lá, que é um ilusionista. E ele explica que os ilusionistas são guardiões das pedras, porque como eles não ganham poder com elas, eles são menos prováveis de usá-las para o mal. E os alunos da GLaDOS acabam prendendo o Gus e o Guardião e continuam saqueando as pedras. Então o Matt, que continua sendo feito de bobo pelos alunos da GLaDOS, resolve ajudar o Gus. Ele lembra de quando o Gus salvou ele quando eles estavam em detenção, lá no episódio 9 também. E ele fala que se uma ilusão foi capaz de salvar ele, talvez ela não seja tão inútil como ele pensa. Então o Gus usa a ilusão contra os alunos da GLaDOS High.
atrai? Ele atrai o Angmar pra longe com uma ilusão de borboletas e atrai o Gavin com uma ilusão do pai dele querendo dar atenção pra ele. Com a Bree é um pouco mais difícil porque ela reconhece as ilusões. Então o Gus vai pra um nível absurdamente poderoso com as habilidades dele. O Gus consegue mudar toda a realidade do lugar e tudo que a Bree tá vendo ao seu redor. Ele cria um ambiente bem sombrio com as estátuas derramando lágrima de sangue. E ele consegue fazer com que a Bree não consiga usar a própria magia, como se ele estivesse quase entrando na mente dela. Mesmo assim, ela fala que a ilusão não é capaz de tocar em ninguém, mas ela sente uma estátua pegando a perna dela. Então ela sai correndo achando que aquele lugar tá amaldiçoado e a gente descobre que quem tava pegando a perna dela era o Gus. Quero fazer aqui uma observação sobre essa informação que a Bria falou, que ilusão não consegue tocar em ninguém, porque daí aquela Creepy Luz que tá no mundo humano não poderia ser uma ilusão, né? Já que ela tá tocando nos objetos, né? Ela segura aquela caixinha de lenço. Mas eu acho que aquela Creepy Luz pode ser uma mistura de magias. De repente ela é uma abominação para criar essa parte física misturada com a ilusão para aparecer a luz. E assim como outro vídeo, continuo achando que é o King criando isso inconscientemente. Mas vamos voltar aqui para esse episódio. A gente viu como toda essa magia que o Gus criou é poderosa e isso prova para ele como essas habilidades são importantes. E a gente vê uma aproximação do Gus com o Matt, que não chegam a ser amigos ainda, mas eles estão caminhando para isso. O Matt, que tem a habilidade da construção, reconstrói meio que mais ou menos as estátuas e ele sugere pro guardião que eles voltem no final de semana para ajudar a melhorar a defesa do lugar. Como eu tenho aquela teoria de que ainda virá uma batalha contra o Imperador pela frente, eu acho que essas pedras vão ser muito importantes para essa batalha no futuro. E nessa trama eu achei muito legal como evoluiu esse relacionamento de amizade do Gus e do Matt. Mas o que evoluiu mesmo nesse episódio foi o relacionamento da Luz e da Emmett. Sim, minha gente, chegou o momento da gente surtar nesse vídeo. Eu contei, foram 6 momentos de surto pra gente enlouquecer. A Luz vai até a biblioteca a fim de fazer aquela pesquisa sobre o humano que já viveu em Boiling Isles e ela faz uma busca de várias matérias relacionadas a humanos. A primeira matéria relacionada a humanos tem a Ida. Ela fala de uma vendedora misteriosa que invade o mercado com perigosas relíquias humanas. Essa matéria provavelmente é de quando a Ida começou a vender no mercado os objetos que ela pegava no mundo humano. São objetos que a gente sabe que são inofensivos, mas pra galera de Boiling Isles são relíquias perigosíssimas. A próxima matéria responde um dos grandes mistérios de Dalhouse, bom, pelo menos pra mim era um grande mistério, que é como os livros da Azura chegaram em Boiling Isles. A matéria fala sobre uma caixa de literatura humana que apareceu e a gente consegue ver vários livros da Azura. No episódio anterior, a Gwen explicou que o sangue do Titã fazia com que houvesse vazamentos entre o mundo humano e Boiling Isles, e nesses vazamentos, muitos objetos do mundo humano acabavam parando lá. Então, provavelmente, um desses vazamentos fez com que uma caixa com literatura humana cheia de livros da Azura fosse parar em Boiling Isles. Foi assim que a Emmett acabou tendo contato com esses livros da Azura. Então os livros da Azura vieram do mundo humano e não o contrário. Claro que tudo pode mudar a qualquer momento, mas por hora é essa a informação que a gente tem. A próxima matéria é uma notícia de entretenimento falando que o filme Planeta dos Humanos fracassou na bilheteria. Planeta dos Humanos é referência ao filme de ficção científica Planeta dos Macacos, que tem várias versões, várias sequências e eu particularmente amo. Embaixo a gente vê escrito também War of Titans, né? Guerra de Titãs, que pode ser referência ao filme Fúria de Titãs. Mais uma vez que Dalhouse faz referência a esse filme, ele já tinha feito lá no primeiro episódio da segunda temporada. Uma referência até vai, mas 2 já, né? Tem coisa aí. Então a Luz chega na matéria que realmente importa pra ela. A matéria fala de um humano chamado Philip Whitbane que doou seu diário pessoal para a biblioteca. Já temos o nome do humano que viveu em Boiling Isles antes da Luz. Então a Luz vai pedir ajuda pra Emmett com isso, mas antes de falar com ela, ela fica observando de longe a Emmett no trabalho dela. A Emmett tá com as crianças na biblioteca tentando pegar o elástico de cabelo que uma das crianças puxou, e quando a Emmett pega o elástico e prende o cabelo, a Luz fica toda corada. Surto 1 aqui, a Luz
caidinha pela Emmett. Então o Edric e a Emira surpreendem a Luz. Adoro como eles sempre aparecem quando a Luz tá na biblioteca. E o Edric fala que ele tá lá procurando dicas pra pele porque ele vai ter um encontro. Vamos teorizar em cima desse encontro também. A Emira zoa o Edric falando que ele mandou sem querer um poema pra mãe da pessoa. Ela fala their mom sem definir o gênero da pessoa. Então a gente não sabe se o Edric vai sair com uma menina ou com um menino. Ou se de repente é uma pessoa não binária também, né? Vai saber. E pensando aqui nas possibilidades de quem seria essa pessoa que o Edric vai sair, seria muito legal se fosse o Guarda Dourado. Pensa que loucura o Edric tendo um encontro com o braço direito do Imperador. Já estou criando 1000 fanfics na minha cabeça dos dois. Então a Emmett entra na conversa perguntando se os irmãos dela estão atrapalhando a Luz. A presença da Emmett deixa a Luz imediatamente corada e ela fala que foi lá pra ver ela e a Emmett fica corada também, surtando pela segunda vez nesse episódio. E o melhor é o Edric e a Emira se tocando desse clima que tá rolando entre as duas e dando uma desculpa bem esfarrapada pra eles saírem de lá e deixarem as duas sozinhas. Que fofo esses irmãos. Então a Luz explica o que ela tá fazendo lá e pede ajuda pra Emmett pra encontrar o diário do Philip Whitbane. Pela pesquisa da Luz, ela fala que ele deve ter vivido lá nos anos 1600. Isso é bem antes do que eu imaginava, porque é coisa de 400 anos atrás. No episódio anterior, quando a Gwen falou pra Luz que foi uma história que a bisavó dela contou, eu imaginava que era alguma coisa que a bisavó dela tivesse vivido. Então ou a população de Boiling Isles vive mais tempo do que as pessoas aqui no mundo humano, ou foi uma história que a bisavó da Gwen ouviu de muito tempo antes dela também. De qualquer forma, 400 anos é bastante coisa aí. Então a Emmett fala que algo tão antigo ficaria na seção proibida da biblioteca. E esse é um lugar onde só o Malfoy, o bibliotecário-chefe, pode entrar. Mas com o cartão da Emmett, ela é capaz de entrar lá. O único problema é que se elas forem pegas, a Emmett pode perder o emprego dela. Então a Luz pega a mão da Emmett e promete que não vai deixar ela perder o emprego e as duas ficam fofinhas de novo. Surto 3. Surto 3. Que fofinha essas duas. Fazendo uma observação aqui, porque vai ter consequência pro futuro, o que a Emmett tá fazendo agora de colocar o emprego dela em risco é só pelo crush que ela tem pela Luz, né? Porque complicado isso daí. Então elas entram na parte proibida da biblioteca, que eu achei assim incrível. Eu queria um episódio inteiro só nessa sessão. Imagina a quantidade de informações de Boiling Isles que deve ter lá dentro. Então elas começam a procurar, mas o Malphas aparece fazendo a ronda dela e elas se escondem rapidamente e elas ficam juntas, deitadas, uma do lado da outra. Surto 4. Eu tô, gente, amando que tudo que a Emmett vivia na primeira temporada sozinha, agora é ela e a Luz juntas. É muito fofo, é muito amor, é muito... Ai, gente. Então a Emmett fala um pouco do Malphas, como ele costuma ser legal com ela, né? Porque além de dar o emprego, ele também deu aquela sala secreta que ela tem. E quando elas conversam sobre o mundo humano, a Emmett fala que acha um pouco estranho esse lugar onde a Luz vive. E a Luz fala que seria menos estranho se ela levasse a Emmett pra lá. Minha gente, imagina a Luz levando a Emmett pro mundo humano, pra elas viverem juntas pra sempre, casadas e com vários filhos. E a Luz até fala, não, mas eu não quero te forçar nada, né? Tipo, não estou criando uma vida nossa juntas com filhos e casa e gatos. E a Emmett, que também já criou uma fanfic na própria cabeça, falou, a gente vai encontrar esse diário agora. Então elas chegam numa parte dessa sessão proibida da biblioteca que chama Doações da Era Deadwardia dos anos 1600. Esse Era Deadwardia é um trocadilho para o que pra gente foi a Era Edwardiana, que aconteceu de 1901 a 1910 no Reino Unido. Então nessa sessão a Luz consegue encontrar o diário, tem até a assinatura do Philip na capa, mas quando a Luz abre o diário para ver as páginas dentro dele, tem um rato comendo tudo.
A Luz então acaba agindo por impulso e xinga o rato e a voz dela ecoa pelo ambiente. O Malphas então surpreende as duas, expulsa elas de lá e demite a Emmett. Engraçado que a aparência do Malphas era assustadora só na seção proibida da biblioteca. Do lado de fora ele aparenta ser mais esse cara legal que a Emmett falou. E só por curiosidade, o Malphas é baseado num demônio goético chamado mesmo Malphas, que tem exatamente essa aparência. Ele tem essa aparência de corvo, mas se solicitado ele pode parecer com um homem com uma voz rouca. E agora demitida, a Emmett ficou arrasada, né? Afinal de contas ela perdeu algo que era muito importante pra ela. A gente sabe como aquele trabalho deixava ela feliz, ao mesmo tempo que ela tinha aquele espaço secreto dela com as coisas que ela gostava. E a Emmett fala pra Luz que desde que ela chegou, ela tem feito coisas estúpidas por causa dela. Seja entrar agora nessa parte proibida da biblioteca e perder o emprego dela, ou lá no episódio 2 que ela teve que enfrentar a família dela por causa da Luz no evento das indústrias Blight. Por outro lado, a Luz falou que também fez coisas estúpidas perto da Emmett. É aquela coisa, né? Quando você tá apaixonado, você faz mesmo besteira pelo outro. E foi uma troca de farpas no momento que elas estavam chateadas com o que aconteceu. Partiu meu coração ver as duas tristes daquele jeito, brigarem uma com a outra e a Luz quase chorando. Mas como a gente sabe, a Luz é persistente, não desiste e resolve tomar uma atitude. Então a gente tem um momento muito fofo da Emmett com os irmãos dela, é muito legal ver como evoluiu a relação deles. Enquanto a Emira penteia o cabelo da Emmett, a Emmett verbaliza o que ela tá sentindo. É a primeira vez que a Emmett fala o que se passa dentro dela e é muito forte numa animação infantil isso ser explícito assim. A Emmett fala que desde que a Luz chegou as coisas ficaram confusas. Ela tá pensando em coisas que ela nunca pensou antes e sentindo coisas que ela nunca sentiu. A Emira até questiona se isso não é bom, afinal de contas a Emmett não estava feliz antes da Luz chegar. Os momentos que a gente viu a Emmett feliz no passado dela são relacionados a quando ela era amiga da Willow, mas ela era muito novinha, ou nesse trabalho dela na biblioteca. Mas boa parte do tempo a Emmett sempre pareceu muito infeliz. Então a Emira fala pra Emmett que a raiz do cabelo dela tá um pouco grande, que ela devia pintar novamente o cabelo, porque diferente da Emira e do Edric, que tem o cabelo naturalmente verde igual a mãe deles, o cabelo da Emmett é castanho igual o pai, mas a mãe deles gosta que eles tenham todos o cabelo verde igual o dela. Mas a Emmett resolve mudar radicalmente a cor do cabelo e pinta ele de roxo. O Edric até comenta que provavelmente a mãe deles não vai gostar dessa nova cor de cabelo. E quando a Luz bate na porta da mansão dos Blight e a gente vê a Emmett inteira, eu achei que ficou maravilhoso. E se vocês separarem as cores que a Emmett tá agora, ela tá muito parecida com a palheta de cores da bandeira lésbica. E o motivo da Luz ir até a mansão Blight é pra entregar o cartão da biblioteca pra Emmett porque ela conseguiu de volta o emprego dela. A Luz disse que conversou com o Malphas e teve que fazer alguns trabalhos pra ele, né? Como categorizar uns insetos papagente e domar um dragão de papel. Eu adorei o Edric e a Emira lá espiando, querendo saber o que vai rolar entre as duas. Eu faria exatamente a mesma coisa se estivesse lá. E na perna da Luz tá aquele rato que comeu as páginas do diário e a Emmett reconhece ele como um eco-mouse. Ela explica que ele consome conhecimento por meio da escrita e pode reproduzir qualquer coisa que ele comeu. Então a gente consegue ver um vislumbre do que estava escrito no diário. A gente ouve a narração do Philip e vê um contorno dele. E aqui é interessante notar como ele tem o cabelo comprido, assim como o Imperador Belus, o que reforça mais a teoria de que o Imperador Belus é esse humano. E na narração ele fala que a jornada dele pelo mundo dos demônios está longe de acabar, mas humildemente ele está entregando o diário dele para a história. Ele fala que a entrada dele aconteceu em 21 de maio, mas ele não fala o ano exato, e a gente vê a paisagem atrás dele mudar para a paisagem com o esqueleto do Titã que a gente conhece. Ele fala também que queria que as pessoas que estivessem na casa dele pudessem ver esse mundo que ele tá, e ele diz que quanto mais aprende sobre esse mundo, mais ele tem certeza que pode aproveitar os poderes desse lugar para voltar para casa. E no diário ele diz que começa um registro
registro da jornada dele para construir um portal de volta para o mundo humano. Então nesse momento a gente vê uma imagem do portal, como se esse humano, como se o Philip tivesse construindo o portal para tentar voltar para casa. Então o que eu tinha teorizado no vídeo anterior é real e foi o humano que criou esse portal que a Ida encontrou. Por isso a Ida disse que quando encontrou o portal ele tinha um aspecto já bem velho. A gente não sabe exatamente a ordem dos fatos que as coisas aconteceram, se o Philip entregou o diário antes ou depois de ter terminado o portal. Se o Philip entregou depois de ter terminado o portal, então tem no diário, tem no rato, né, todas as informações de como criar o portal. E como a Gwen falou no episódio anterior, um dia esse humano simplesmente desapareceu. Então será que ele desapareceu porque ele conseguiu construir o portal e voltou para o mundo humano? Ou será que alguém roubou o portal dele antes que ele pudesse usar, por isso que tinha uma marca lá de corte no olho do portal? Ou de repente esse humano foi corrompido por toda a magia e todo o conhecimento que ele estava adquirindo? Se de fato o Imperador Belus é esse humano, esse Philip, faz sentido alguma coisa ter acontecido, de repente alguma batalha, alguma briga, algo que fez ele perder o portal, então ele não conseguiu voltar para o mundo humano porque perdeu o portal de alguma forma, continuou vivendo em Boiling Isles. Esse conhecimento, essa magia fez com que ele se tornasse poderoso, finalmente virasse o Imperador, e agora que ele reencontrou o portal, ele tá reconstruindo, já que ele conhece as técnicas para isso, e finalmente ele vai conseguir voltar para o mundo dele. De qualquer forma, pelo diário dá a entender que o Philip queria mostrar para o mundo humano esse mundo que ele descobriu. Então eu imagino que se o Philip for o Imperador, ele quer levar magia para o mundo humano. Só me pergunto se o Imperador de fato for o Philip e ele tinha perdido o portal, por que ele simplesmente não foi na biblioteca e pegou o diário e reconstruiu o portal? A não ser que no diário não tenham todas as informações de como construir o portal, ou que o portal tem algumas peças, algumas coisas únicas que não tem como ele encontrar. De qualquer forma, a Luz vai continuar com o ratinho, de repente a gente ainda vai ver mais informações que ele pode mostrar. E a Luz fala que vai dar um jeito de se afeiçoar ao ratinho, e a Emmett diz que a Luz sempre encontra um jeito de entrar no coração das pessoas e dar um beijinho no rosto dela. Que surto que eu dei nesse momento. Estou surtando aqui. E a Emmett fez isso muito sem querer, né? Foi muito no automático. Tanto que a hora que ela se deu conta que ela tinha beijado a Luz no rosto, ela só falou: ai, foi bom te ver, adeus pra sempre. E saiu correndo pra dentro de casa. O tanto que eu surtei nesse momento, minha gente. E a própria Luz não se aguentou em pé e se ajoelhou no chão, assim, gente. Minha gente do céu. A gente está no episódio 5 e são 21 episódios nessa temporada. Se no quinto já teve um beijinho no rosto, já teve tudo isso que a gente teve nesse episódio, imagina até o final dessa temporada. Tá acontecendo, tá acontecendo. É isso. Tudo que a gente queria e não teve nos filmes de animação da Disney, a gente está tendo nessa série maravilhosa que se chama The Owl House, o amor da minha vida. E a gente tá como? A gente tá igual o Edric e a Emira lá assistindo tudo de camarote. É assim que a gente tá e é assim que vai ser. Como eu falei, os episódios estão cada vez melhores. Gente, se estamos assim no 5º episódio, eu não sei o que esperar dessa temporada. Eu não sei o que esperar dessa temporada. E antes de terminar o vídeo, vamos falar do código secreto que apareceu nesse episódio. Nem sei se as pessoas querem mais saber disso, né? Depois de tudo que aconteceu, acho que a última coisa que as pessoas querem saber é do código secreto. Mas enfim, o código secreto apareceu na parte proibida da biblioteca, na parte de baixo da estátua. E usando a tabela, a gente tem a palavra strings, que a gente pode traduzir como cordas. Então até agora a gente tem Sitting Season Puppet Strings. É difícil ter uma tradução exata ainda, mas seriam mares agitados e cordas de marionetes. E como eu disse no outro vídeo, esse marionetes é mais alguém que está sendo controlado ou controlando alguém. E eu imagino que tenha algo a ver ou com o Imperador ou com aquela creepy luz do mundo
humano. Mas a gente tá no 5º episódio ainda, não dá pra teorizar muito. Vamos esperar chegar mais episódios e mais palavras pra gente especular um pouco mais em cima disso. E acho que por hoje tá bom, né? O vídeo já tá gigante, nem sei como que vai ser aí essa edição. Pato do futuro que se vira, e estou aqui encerrando meus trabalhos. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer, ainda bem que não tem mais o que dizer, né? Porque já estou com a boca seca de tanto falar hoje. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!